Adubeiros Raiz. Grande parte, obviamente que não todos, eles fazem o manejo dentro das tuas fazendas com os processos acima do que a lei exige, né? Preservando mais as nascentes, às vezes não desmatam tudo que ele tem direito e assim por diante. Porém, né, a simples forma de falar isso, eu acho que ela não está rebatendo a quantidade de crítica que está vindo. É como se fosse um tsunami de crítica vindo e uma marolinha indo contra, e a gente está sendo engolido nesse discurso, né? Que, tipo assim, eu acho que essa forma de falar, ou a maneira como está falando, não está sendo eficiente, né? A gente não está conseguindo se vender nesse cenário. O que você viria como uma solução para essa situação aí do agro? Comunicar. Comunicar. Eu sou cristão e muitas vezes é fácil eu falar para outro cristão, porque a gente tem a mesma fé. Então eu vou falar, nossa, como Deus é bom para mim, como Jesus foi bom para mim. Então é fácil a gente falar quando nós temos a mesma opinião. E a mesma coisa é o agricultor e o pecuário, então vamos dizer assim, o produtor rural brasileiro. Ele fala com os amigos dele, que são muitas vezes produtores rurais ou pessoas que têm uma interface com ele. Então, o que é uma das grandes críticas que eu tenho a algumas salas dentro do Clubhouse é essa. O Clubhouse, para quem não sabe, então hoje é um aplicativo, né, uma rede social de áudio que mais está crescendo hoje, onde as pessoas têm voz para falar, e eu incentivo aqueles que puderem e tiverem essa vontade de entrar para debater, peçam para subir, subam, façam perguntas, coloquem as suas opiniões. E uma das críticas que eu faço é essa: as salas são do agro para o agro. Então eu vou ficar fazendo propaganda de Cristo para cristão. Então eu vou ficar ensinando, vou usar o termo católico agora, vou ficar ensinando o terço para o padre, né? Então o Pai Nosso para o padre. E não é essa, nós temos que comunicar para quem não sabe o que é o agro. O nosso foco tem que ser lidar com pessoas que não falam sobre o agronegócio. Recentemente, há um mês atrás mais ou menos, eu entrei num debate e tentei manter muito... e pedir calma a Deus mesmo e discernimento e inteligência para falar com pessoas veganas. E são pessoas que combatem completamente o uso de derivados, carnes e derivados de animais. E eu tentei colocar a minha posição como um consumidor de carne bovina, ou de outras proteínas, peixe, frango, porco, ovelha, cabra, né? Eu sou um consumidor de proteína. E eu respeito principalmente a opinião das pessoas. Ela tem o direito de não comer ou comer o que ela quiser, desde que aquilo seja legalmente aceito. Então por que eu falo legalmente? Porque eu combato, por exemplo, a caça. Eu não acho que o Brasil é um país que deva se caçar. Por quê? Porque a caça é proibida. Então, para mim, caçar animais no Brasil é ridiculamente proibido. Enquanto não se tiver normas que envolvem a cinegética, quem não sabe o que é isso pode ir procurar estudar o que é cinegética, é onde são aplicadas as questões envolvendo a fauna silvestre e a caça nos outros países, não vai dar certo a caça. Então, no caso de proteína, aquilo que for legalmente de animais domesticados e que são criados para essa função, temos que ter. Então, nesse caso, eu trouxe esse assunto por quê? Porque nós temos que levar informação para eles. Nós temos que mostrar para eles que a pecuária, do jeito que ela é feita, ela consegue ser sustentável. Que a gente consegue produzir carne carbono zero, que a gente pode produzir soja carbono zero, então que neutralizou todo o processo de emissão de gases de efeito estufa. E que é uma mentira quando falam para eles que para produzir 1 quilo de carne utilizou-se 40 litros de água. Isso é uma mentira. Ou mesmo que produzisse os 40 litros de água, quantos litros de água você desperdiça por dia? Vamos fazer uma conta simples? Pegada hídrica, que chama isso. Nós temos as pegadas de carbono, pegada hídrica. Existem várias pegadas que o pessoal do meio ambiente consegue ou gosta de colocar, né? Quantas descargas você dá por dia? A descarga mais curta são 6 litros de água. Então, quantos xixis você fez no seu banheiro hoje são quantos litros de água? Quanto tempo você demora no seu banho? Quanta louça você lavou? Quanta água? Então, assim, depois você vai falar que o boi bebeu muita água. Então são coisas assim que os discursos são desalinhados porque a comunicação é falha. E quem comunica, quem tem o direito de comunicar, ou vamos dizer assim, a comunicação de uma forma amplificada é feita pelas grandes mídias.
E você então tem que estudar quem são as grandes mídias, quem está por trás das grandes mídias e qual que é o retorno que as grandes mídias têm. Então você pega grandes canais de comunicação, geralmente existe um viés por trás de tudo isso que está sendo manipulado, as pessoas estão sendo manipuladas e estão sendo levadas ao erro. Então coloca-se uma informação errada, sem verificação, e isso todo mundo começa a acreditar. Mas eu preciso fazer um parênteses também. Isso não é só do outro lado, aqui em casa também. Então por quê? Porque dentro do agronegócio também existe a promulgação de fake news. Então esses dias foram falar a respeito de uma questão que era a Ferrogrão, em relação à ferrovia do grão, né? E foram criticar que um partido político aqui, por causa de uma comunidade, entrou com uma ação e parou o processo da Ferrogrão. Analisem o processo nasceu morto, o processo nasceu errado. Por quê? Porque o processo de licenciamento ambiental estava errado. Então, na verdade, deram as armas para que o partido político, vamos dizer assim, adversário, conseguisse derrubar. Então, não é a questão do discurso da sustentabilidade ou dos direitos humanos ou os direitos sociais, não, é que o processo estava errado. E eu subi e falei, estava errado o processo do ponto de vista legal. Então, se está errado, o que vai acontecer? É óbvio que quando chegar na frente de um juiz e ele tiver a norma jurídica e falar assim, mas peraí, os caras tentaram sacanear a norma aqui? Então não posso fazer nada. A lei está aqui para todo mundo obedecer. Então derruba o processo, acabou. Então não acabou por causa de fulano ou de ciclano, acabou porque quem fez o processo fez errado. Então a gente tem que estudar também as fake news dentro do agronegócio, porque senão cria uma maior polarização política do que nós já temos hoje. Então o ideal é que nós nos comuniquemos, os podcasts, as salas de Clubhouse, o Instagram, o Facebook, o YouTube, que as pessoas possam levar a comunicação de verdade e mostrar que o agronegócio como ele faz. Existem pessoas fazendo isso de uma forma muito legal. E eu desafio muito mesmo ao pessoal mais jovem que tem uma facilidade de abrir uma câmera. Eu sou travado até hoje para eu abrir uma câmera e começar a gravar. Eu ainda tenho essa trava, eu passei por um processo duro para eu conseguir abrir uma câmera agora e colocar um vídeo no YouTube, por exemplo, ou gravar um stories, alguma coisa no Facebook. Eu tive que passar por um processo. A molecada não, o pessoal já nasce gravando vídeo. Então, se eles entenderem isso e se tornarem efetivamente influenciadores do agronegócio, eles vão ser pessoas que vão conseguir levar essa informação de forma real e imediata às pessoas. Então que a gente possa exercer esse fator de comunicação todos os dias no meio que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. Então, vai falar de orgânico? Pode ter, o mercado de orgânico está aí. Só que tem que provar e mostrar quem trabalha com isso que o orgânico não é a melhor maravilha do mundo, porque ele tem os problemas dele. Ele tem, do mesmo jeito que a agricultura convencional tem os problemas dela. Então tudo isso tem que ser trazido à mostra de forma transparente. E quem quiser e puder consumir, pagar mais por um orgânico, que compre. É uma produção agrícola normal, como outra. Quem quiser produzir e comprar carne carbono zero, que produza e que compre. Agora, o que não pode é criticar o Brasil por questões envolvendo a produção agrícola ou pecuária brasileira. Então, o que nós podemos fazer? Nos comunicar, influenciar o seu vizinho, a pessoa quando está no mercado, a sua mãe, o seu pai, os seus avós, os seus amigos, os seus primos, o seu namorado, a tua mulher, todo mundo que envolve. Então, quem é do agronegócio, quem trabalha com agronegócio nas mais diversas áreas, e eu sempre falo que o agronegócio ele é multi-stakeholder, ou ele é multidisciplinar. Por quê? Porque desde o operador que está lá no campo, trabalhando com qualquer operação agrícola ou pecuária, até quem está vendendo a produção, o advogado que está lá na ponta, firmando os contratos de venda dessa produção, ou mesmo o supermercado que está comprando direto, essa pessoa, ela faz parte do agro. Então o agro você tem desde do operário, vamos chamar assim, porque eu não gosto de usar o termo peão, e eu já entrei em alguns embates, porque as pessoas têm uma tendência a desfavorecer a inteligência dessas pessoas que estão lá na ponta, operando mesmo a agricultura ou a pecuária, até a pessoa que está lá na ponta comercializando isso de alguma forma. Então todo mundo, o dentista faz parte, por quê? Porque se você tiver com dor de dente, você não vai trabalhar. O médico, olha só o que a pandemia mostrou pra gente, se você não tiver critérios sanitários dentro das suas fazendas, uma pandemia pode parar a sua produção. Então todo mundo faz parte do agro.
todas as funções que envolvem o agro, elas têm o seu valor dentro da cadeia de produção. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.